Vídeo resumo do encontro 3 do Seminário das Psicoses, capítulo 7, 8 e 9. Capítulo 7. Acontece de Lacan continuar colocando em paralelo a neurose à psicose. Ele nos mostra que na neurose também existem, como no caso Dora, sensações e pensamentos de que alguém está querendo prejudicar o sujeito, querendo usurpar o sujeito. Mas, para pensarmos uma psicose, seria necessário também que houvessem perturbações na linguagem. Então não basta que alguém se sinta perseguido para pensarmos numa psicose. As perturbações na linguagem são fundamentais para um bom diagnóstico. A paranoia também nos apresenta uma profunda perturbação no imaginário. Já que o psicótico está numa relação de espelho com os outros, ele se sente profundamente ameaçado, como se não houvesse um legislador que mediasse a sua relação com os outros e com o mundo. Esse mediador que impede a colisão imaginária, que regula as relações, é o nome do Pai. Há uma ordem simbólica que organiza a vida dos falantes, e essa ordem simbólica para o psicótico está profundamente perturbada e enfraquecida, jogando ele numa relação de espelhos. Uma das formas que Schreber faz para reorganizar a sua ordem simbólica é o delírio. O delírio de que ele se corresponde com Deus. Então Deus passa a ter Schreber como essencial à sua existência, e Deus fala, Deus se comunica com Schreber, e isso de alguma forma dá contornos para a ameaça de fragmentação do psicótico. A ameaça de fragmentação do psicótico, do seu eu, também se coloca no seu outro. O que aparece nos fenômenos psicóticos, o outro perdendo também a sua identidade. Assim como Schreber, o outro aparece como esses homens feitos às pressas. O mais importante para Schreber é que Deus continue falando com ele. Deus precisa continuar falando com ele para a sua existência não perder a consistência. O seu maior medo era ser abandonado por Deus e entrar num processo de fragmentação e apagamento da sua subjetividade. E esses fenômenos de linguagem são mais ou menos alucinados, parasitários, estranhos, intuitivos e persecutórios, mas fenômenos que aparecem na linguagem. No capítulo 8, se apresenta novamente a ideia de que, no caso Schreber, assim como nas psicoses,
encontramos uma economia libidinal essencialmente narcísica, que infla o eu e que o eu avança sobre a realidade, modificando a realidade conforme os elementos que compõem o inconsciente do sujeito. Na neurose, esses significantes que são recalcados, eles aparecem no próprio universo do sujeito como uma máscara disfarçada. Na psicose, esses elementos que estão forcluídos aparecem no imaginário, na realidade, sem máscara nenhuma. O nome que se dá a isso, a esse momento em que o mundo começa a sofrer a irrupção desses elementos forcluídos e se desorganiza e se desamarra e começa a sofrer uma perda de consistência, vamos chamar de crepúsculo do mundo, em que o mundo começa a perder sua consistência para o paciente psicótico. E a partir daí ele começa a lidar com fantasmas, com espíritos, com entidades. A sua realidade começa a ser invadida, pelos significantes forcluídos. Mas significantes que no delírio, na alucinação, têm relação com a história desse sujeito, com a vida desse sujeito. Além disso, nós vamos encontrar perturbações na linguagem, porque esses pensamentos inconscientes, que nada mais são do que sequências de significantes, começam a se desamarrar. E ali vão aparecer o que Lacan chama de frases interrompidas, o que ele localiza no discurso psicótico, Essas frases que começam e não terminam, como se o vínculo das cadeias significantes tivesse sido perdido. Então o paranoico psicótico começa a falar, por exemplo, eu estou sendo e para, vão fazer e para, porque ele perde a capacidade de conexão. E também aparece no discurso do psicótico os ritornelos, que é algo semelhante a um refrão que fica se repetindo na alucinação auditiva, como se fosse um significante que se cristalizou e que perdeu a possibilidade de deslizamento e fica repetindo, por exemplo, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. E o paciente não consegue mais deslocar isso ou conectar isso. Então, frases interrompidas e ritornelos nos mostram essa perturbação no funcionamento da linguagem inconsciente. A linguagem aparece quebrada ou congelada. Bem, e outro elemento importante aqui também vai aparecer nessa sensação que o psicótico tem, sensação não, nessa alucinação, na verdade, de que uma terceira voz está narrando as suas atividades rotineiras, que vamos ver melhor
no próximo capítulo. E por fim, o capítulo 9, do não senso e da estrutura de Deus. O delírio, a alucinação, não está desatrelado do inconsciente. O inconsciente é um tramado de tecido de linguagem e o significante desempenha aí papel fundamental, mesmo na neurose, assim como na psicose. Essa relação de significante com os seus significados não é bionívoca, quer dizer que o significante pode significar muitas coisas, e as significações sempre remetem a outras significações, jamais a uma só. E a gente precisa então escutar o significante como produtor dos sintomas, tanto na neurose como na psicose. Os sintomas são sobredeterminados por várias cadeias de significantes, desde as mais remotas às mais atuais. É por isso que significantes de experiências da infância se usam de dificuldades atuais na vida do paciente para se fazerem ouvir. Então, os sintomas são redes significantes atemporais que se cruzam, que fazem um nó e que, a partir daí, produzem os fenômenos que a gente conhece. Conflitos antigos interferem nos conflitos atuais, intercruzando as experiências que o sujeito vai tendo. O psicótico, segundo Lacan, se a gente for atrás das vivências dele, vamos encontrar lá na sua origem cenas em que ele foi alvo de perseguição, o paranoico, né? Então, mesmo que o adulto tenha essa perturbação com o outro, ele foi vítima de perseguição subjetiva, real, lá nas suas experiências infantis. Como a gente vinha falando, no psicótico, essa rede de significantes inconscientes desatreladas, né, da ordem simbólica, vão aparecer no real, como se não fizessem parte do sujeito, como se fosse parte do mundo lá fora. Então, esses pensamentos internos que nós temos, essa conversa que nós temos conosco mesmo, e que a gente sabe que somos nós falando conosco, vai aparecer lá fora como se fosse um outro falando. Que são essas vozes que vão narrando a atividade do sujeito. Por exemplo, eu penso, agora eu vou desligar o celular e vou descansar. Sabendo que esse pensamento é meu. O psicótico escuta. Agora ele vai desligar o celular e ele vai descansar. Então é como se fosse uma terceira pessoa falando esse pensamento que é dele e que ele não sabe que é dele. E que ele atribui então a uma entidade externa. No caso de Schreber, ele acredita que só pode ser Deus que está falando com ele. E esse Deus de Schreber, voltamos a lembrar disso, é um Deus enganador. É um Deus que trai. Mas que mesmo assim, Schreber precisa que ele continue falando com ele para ele não se desorganizar. Já o Deus do neurótico é um Deus garantia. É um Deus justo, correto. É um Deus fiador para o sujeito. É um Deus providencial
tem consistência e que faz o mundo ter a sua verdade. O Deus de Schreber tem os mesmos traços de Flechsig, que é esse que não é confiável. Então o Deus é um deslocamento da relação do sujeito com o pai e com as figuras de alteridade da sua vida. O Deus do psicótico é diferente do Deus do neurótico. O Deus do neurótico é um Deus que está ausente e que o neurótico acredita que ele está lá em algum lugar. O Deus do psicótico é um Deus presente e que não se trata de crença, mas de certeza. O Deus do neurótico sabe dos seus desejos, sabe das suas angústias e lhe reserva coisas boas. O Deus do psicótico é um Deus que não entende das coisas humanas, é um Deus que não entende dos desejos, das aflições do ser humano, mas ao mesmo tempo é um Deus poderoso e invasivo. Então, o Deus na neurose é diferente do Deus na psicose. E cada psicose tem um tipo de Deus diferente. Talvez vocês possam lembrar do meu livro Deus no Divã, que fala sobre isso. Então, para Schreber, o Deus é tal qual o pai e tal qual Flechsig. Assim termina o nosso terceiro encontro.